Olá, amantes da justiça, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. No Provérbios 9, 10, está escrito: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O temor ao Senhor, o que é o temor? É você confiar, acreditar nesse Deus, mesmo sem você saber muitas coisas, mesmo você sabendo poucas coisas dele, porque é provando, né, com a sua fé, com a sua esperança nele, que você vai aumentando a sua fé, que você vai se alimentando mais, que você vai provando que está no caminho dele, que confia nele. Isso é o temor. E quem confia nesse Senhor está seguro, pois ele quer promover, ele quer gerar a segurança para todas as pessoas. A palavra desse Deus que está escrito é porque ele se preocupou com todas as pessoas, por isso ele deixou escrito, por isso ele deixou as informações para todas as pessoas. Ele deu a liberdade para todas as pessoas e dá as instruções, que é a sua palavra, que é o alimento que todos precisam a cada dia. Porque nós não sabemos nada, nós não sabemos muitas coisas. Então a gente quer saber de muitas coisas para ter certeza, para poder se achegar a Deus, mas não, a gente se achega a cada dia, a gente tem que se achegar e se alimentar, né? Se alimentando do pão nosso de cada dia. E Deus se achega e Deus vem para a gente a todo momento, todo dia. E aquelas pessoas que achegam-se a Ele, elas se alimentam, elas vão se fortalecendo. E Deus vê essa pessoa como amigo e o abençoa. Como ele falou de Jó, né? Não tem ninguém igual a ele, igual a Jó. É um homem reto que desvia do mal. Porque ele via o coração de Jó, ele via a fé de Jó, ele via que Jó realmente seguia. Então ele via Abraão, ele se achegou a esses profetas e escolheu porque ele via a fé, ele via o temor dessas pessoas. Maria de Nazaré, ele escolheu porque ele via o temor, né, de uma pessoa que acreditava em Deus, mesmo sem saber. Então a gente não precisa saber muitas coisas, a gente não precisa saber exatamente todas as coisas, os mistérios de Deus, tudo isso. A gente basta apenas saber aquilo que ele permitiu que a gente soubesse, que ele vai permitindo a cada dia. Porque esse mistério da salvação a gente não entende, não sabe 100% como funciona, como foi. Nem a própria Maria de Nazaré não sabia como nascia, como ia nascer, né, o Filho de Deus. Né, esse mistério que Deus prometeu, esse plano de Deus, onde ia nascer o Filho de Deus, ela não entendia, mas ela tinha o temor em Deus, ela acreditava que esse Deus, tudo que vem desse Deus no qual ela acreditava, é algo que vem para resolver um problema, para trazer, para ajudar, para curar, para trazer aquilo que a gente precisa. E aí ela aceitou esse plano de Deus, ela falou: eis-me aqui, a vossa serva, faça-se em mim segundo a sua palavra, a palavra que vem desse Deus. Quando o anjo Gabriel falou, né, que iria nascer o Filho de Deus, ela se prontificou, né, a ser serva, a cumprir, a contribuir com esse plano de Deus. Então é por isso que diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e aí essa sabedoria vai aumentando, né? Se Deus, quanto mais a gente se abre, quem se abre muito realiza muito, quem se abre pouco realiza pouco. E para todas as pessoas Deus deixou um talento. Ele diz lá, né, que ele deixou um talento, tem um talento. Todas as pessoas elas podem servir de uma forma ou de outra. Então Deus recompensará aqueles que cumprir, né, que reproduzir os talentos que Deus confiou a ele. Então, se a gente tema a Deus, a gente acompanha, a gente procura saber a cada dia sobre Deus, a gente procura estar no caminho, estar ouvindo a sua palavra, e a gente vai percebendo o que está acontecendo, a gente vai percebendo em que momento a gente está na história, o que está acontecendo à nossa volta, o que Deus falou, porque ele fala do futuro, ele fala do presente, e ele nos alerta, ele pediu, né, para que a gente ficasse alerta, porque virá o fim desse mundo onde a gente tem
todos esses problemas. E a palavra de Deus, ela deixou os sinais, né, o que aconteceria perto desse fim. Muitos desses sinais estão acontecendo agora. As pessoas que temem a esse Senhor, que temer é acreditar e aceitar e querer. Temer não é só acreditar que Deus existe, ter fé em Deus. Até o inimigo de Deus tem fé nele, sabe que vai acontecer, mas o inimigo de Deus não aceita a vontade de Deus. Temer é aceitar mesmo sem entender muitas coisas. Então, por que é importante, né, saber que está chegando o fim do sistema onde Deus vem para estabelecer o reino dos céus? É importante saber para a gente ficar alerta. Deus disse, vigiai, né? A gente não sabe o dia em que ele vai voltar. E ele falou que as pessoas estarão como nos dias de Noé, né? Muitas coisas estarão acontecendo normalmente. As noivas casando, sendo dadas em casamento, né? Os construtores vão estar construindo, o empreendedor empreendendo. Tudo que faz parte desse mundo estará acontecendo normalmente. A diferença são os sinais que vão acontecer perto da volta de Cristo. Mas uma das palavras que Deus fala é que se alguém disser ei-lo ali ou ei-lo aqui quando ele voltar, não corra, não vá para o telhado para ver, porque quem já está com ele, quem já está vigilante, não precisa correr, porque essas pessoas talvez elas correm para ver e para se achegar, tentando salvar a sua vida, tentando se aproximar daquele que vem para salvar. Aqueles que realmente querem e acreditam, temem em Deus, eles estão a todo momento já vigilantes, procurando não vacilar, procurando se alimentar da palavra de Deus a cada dia. Então eles não precisam se preocupar, porque Deus diz, todo aquele que tentar salvar a sua vida perderá, mas o que perder por meu nome, Deus o recompensará. Então essas pessoas que quando vê falar de Cristo, está chegando ele ali ou ele aqui, é o Salvador, e correr para vê-lo, correr para o encontro dele, é como aquelas virgens da parábola das virgens que não estava preparada, que deixaram para ir buscar o azeite, o óleo, a hora que viu que ele ia chegando. Então não tem mais tempo, o tempo é agora. Então a gente tem que provar que teme a Deus, né? Provar para a gente mesmo, porque isso nos traz os bons resultados. Não é provar para ninguém, é provar para a gente com as nossas ações, provando que a gente tem fé, né? Porque é a fé que agrada a Deus e que nos liberta. A fé nesse Deus, o temor nesse Deus, o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. Então Deus diz, né, no Evangelho, não importa os erros, a situação em que a gente se encontra. Se a gente se arrepender, ele não mede o tamanho dos erros, dos pecados, da culpa da gente. Ele mede a fé e o arrependimento. Ele mede se a gente realmente está esperançoso nele e acredita nele e quer a sua presença para sempre, né, na sua vida. Se a gente realmente quer esse Deus, a gente quer temer esse Deus, quer segui-lo, ele sabe de tudo e ele reconhece o nosso coração, e você basta deixar o caminho errado, aquilo que você está fazendo errado, aquilo que você acha que já acumulou demais, que ele o recompensará. Ele diz que muitos dos primeiros serão os últimos, muitos dos últimos serão os primeiros. Então ele tem um galardão, ele tem um prêmio lá na vida eterna para todas as pessoas, de acordo com as suas obras, de acordo com o seu achegar-se a Deus.